Ao amanhecer, as brumas do mundo se dissipavam. Tribos da Mesopotâmia começavam a prosperar após o dilúvio. Entre elas, surgia Nimrod, um caçador notável, destacado por sua força e ambição sem limites. A sede de poder de Nimrod o impulsionava a trabalhar em seus próprios projetos grandiosos, desafiando a ordem divina. Enquanto a humanidade florescia, ele sonhava em estabelecer um reino que não apenas dominasse a terra, mas também o céu. Nimrod não apenas caçava, mas também desejava ser o caçador do controle, moldando seu próprio destino à revelia do Criador. Neste novo mundo, onde a fé e a ambição colidiam, Nimrod se tornaria uma figura central, desafiando o propósito divino. Enquanto o sol se erguia, a cidade de Babel ganhava vida. Trabalhadores moldavam tijolos de barro sob o olhar de Nimrod. Nimrod, vestido em uma túnica simples, caminhava entre os operários. Sua presença imponente atraía a atenção. Ele sonhava em unir as tribos sob seu comando, desafiando o Senhor e sua ordem pela terra. As vozes dos trabalhadores ressoavam, cantando hinos de esperança, alimentados pela ambição do governante. No centro da cidade, a Torre de Babel começava a erguer-se, símbolo da unidade e do orgulho da humanidade. As estruturas de barro se uniam, formando uma escala imponente rumo aos céus, uma declaração de poder. Os líderes tribais se reuniam ao lado de Nimrod, discutindo a grandeza do novo reino e seus planos. Mas, enquanto a cidade prosperava, uma sombra obscurecia a ambição de Nimrod, o temor do Deus Altíssimo. A construção era rápido, mas as advertências de um Deus irado ecoavam nas mentes dos sábios. Nimrod ignorava esses avisos, acreditando que seu poder poderia superar qualquer divindade. A unidade do povo era evidente. Todos falavam a mesma língua, unidos na obra do seu orgulho. Contudo, a razão da unidade não era clara para Nimrod. Ele apenas via poder e glória em sua criação. A sala grandiosa ecoava com as vozes dos conselheiros que se curvavam diante de Nimrod. O ar era denso de ambição. Nimrod observava o mapa com expressão firme, as nações desenhadas prometendo poder e domínio. Seu futuro era grandioso. Em meio às discussões, Nimrod exclamou que não temeria nada, nem mesmo o próprio Deus. Seu orgulho ressoava na sala. Os conselheiros trocavam olhares incertos, compreendendo que o governante almejava algo além do que a história já conhecera. Nimrod começou a traçar planos de expansão. Oriente-se, ponto de vista, pensou. A glória seria eterna, ele se tornaria imortal. Os murmúrios de seus seguidores aumentavam. Cada ideia de Nimrod os inflamava, enquanto o orgulho deles se alinhava ao de seu rei. Entretanto, no fundo dos corações, havia um eco de dúvida. Algo não estava certo. A advertência parecia distante. Os dias passaram e a construção de Babel prosseguia, um símbolo da grandeza que Nimrod almejava, sem considerar suas consequências. As margens do rio viam a agitação, os homens guiando as pedras, um testemunho das ambições desenfreadas sob a supervisão de Nimrod. Nimrod, à distância, apreciava sua criação, um monumento que proclamava sua soberania e desafiava o céu. Ele declarava a todos que se tornaria igual aos deuses, como um eco de sua persistente rebeldia e desdém pelas advertências divinas. Conselheiros aplaudiam, mas um deles, em silêncio, se questionava se tal atitude traria realmente bênçãos ou destruição. Uma nuvem pairava sobre a cena, não apenas no céu, mas no espírito dos que ali estavam, pressentindo tempestades à frente. A construção avançava, mas era notável a divisão entre os trabalhadores, com vozes discordantes começando a ecoar. Nimrod, por sua vez, ignorava essa agitação, focado em sua visão de grandeza, alheio ao que se formava entre seu povo.
Em um momento, ele proclamou que a Torre de Babel seria a porta para o céu. Seu ego não conhecia limites. Mas conforme cada tijolo era colocado, algo surpreendente começou a acontecer. Vozes em línguas estranhas ecoaram entre os trabalhadores. A frustração começou a se espalhar. Sem comunicação, a construção se tornava um caos, refletindo a desintegração da unidade. Nimrod se ergueu, com um semblante de fúria, exigindo que a ordem fosse restaurada, clamando por soluções impossíveis. As vozes se entrelaçavam em um rugido ensurdecedor, formando um lamento que chegava aos céus, uma súplica ao Criador. Um sentimento de pânico varreu a multidão. Nimrod percebeu que sua torre estava se tornando um símbolo não de grandeza, mas de divisão. A grandiosidade da construção transformou-se em um monumento à futilidade, ecoando um aviso que Nimrod se recusava a entender. No clamor daquela confusão, a soberania de Deus começou a ser visível, um sinal de que a arrogância não permaneceria. O orgulho e a ambição de Nimrod estavam prestes a se chocar com a vontade divina, prenunciando um desfecho inelutável. Enquanto os trabalhadores de Babel celebravam a construção da torre, um clima de glória pairava no ar. As vozes se misturavam em um clamor vibrante. Nimrod, em seu trono de poder, contemplava a cena com um sorriso cheio de orgulho, convencido de que sua ambição não tinha limites. De repente, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, como se a própria natureza estivesse prestes a protestar contra a arrogância humana. O som de trovões ecoou à distância, e a multidão parou por um breve momento, perplexa pelo contraste entre a alegria e o mau tempo iminente. Entre os festeiros, vozes de dúvida começaram a aparecer. Seria essa celebração um desafio aos céus? Murmuravam alguns, inquietos. Nimrod, imperativo, ordenou que a construção prosseguisse, convencido de que sua torre os levaria ao triunfo definitivo sobre Deus. As vozes da multidão tornaram-se ensurdecedoras, narrando planos grandiosos. Mas o céu, escurecendo, parecia ouvir cada palavra. Então, um vento forte começou a soprar, balançando as vestes dos trabalhadores e levantando a poeira do chão, like a warning. Em meio ao alvoroço, alguém gritou: "Devemos parar. A ira de Deus não tardará a chegar se continuarmos com este orgulho." Mas a maioria ignorou o aviso, embriagada pela ambição. A esperança de alcançar os céus eclipsava qualquer temor. Como resposta, relâmpagos cortaram o céu, iluminando a cena com flashes de luz ameaçadora, um sinal claro do que estava por vir. A construção de Babel, símbolo da soberania humana, estava prestes a encontrar seu destino trágico e inevitável. As nuvens escuras se aproximavam enquanto a construção da torre parava. Um pavor oculto tomava conta da multidão, perplexa e ansiosa. De repente, a voz de Deus ecoou. As pessoas começaram a ouvir palavras incompreensíveis, erguidas como espadas, cortando o ar. Nimrod, ao perceber o caos, ergueu as mãos, tentando restaurar a ordem. Mas cada tentativa apenas aprofundava a confusão. A torre, antes símbolo de grandeza, agora se tornava um monumento da desunião. As obras pararam, um silêncio pesado caiu. Com cada nova língua surgindo, os laços entre as pessoas se romperam. Muitos se dispersaram, levando consigo a frustração. Nimrod, isolado e derrotado, viu seu império desmoronar. A soberania humana se tornara uma lição da humildade divina.